Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de maio de 2025. A Ucrânia quer que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, participe em uma reunião entre Zelensky e Putin. E já deixou isso público, né? E acho isso interessante. Isso talvez mostre mais claramente essa reunião entre Zelensky e Putin, que ele possa ver a cara que tem e a posição do presidente Putin. Lógico que o Zelensky vai dar, ele não vai ceder o território da Ucrânia. Mas é muito importante porque agora o Putin jogou a toalha depois do que aconteceu em Istambul, né? Já disse que está fora, mas está fora assim, continua palpitando. Foi uma coisa que ele disse, que acha que iria assustar as pessoas, elas iriam voltar de novo a negociar, mas não estão negociando. Então, numa potencial reunião entre os dois, para o Trump fazer parte, assim como a Europa também teria um representante. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vai ver a verdade. Obrigado. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o senhor Andriy Sybiha, disse que a Ucrânia gostaria de realizar uma possível reunião entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin em um formato expandido com a participação de Donald Trump. Segundo as declarações do ministro ucraniano, uma conversa com jornalistas agora na sexta-feira próxima passada, no caso ontem, ele falou para um jornal europeu chamado European Truth, ou seja, a verdade europeia. Então, eles já tem essa proposta para eles participar. A Rússia não se pronunciou sobre o assunto Trump especificamente. Sybiha lembrou que após a reunião das delegações ucraniana e russa em Istambul, em 16 de maio, o único acordo que foi alcançado foi a troca de prisioneiros, aliás, que eu relatei aqui no primeiro vídeo de hoje. E eles estão se preparando, a Ucrânia, numa visão de um cessar-fogo incondicional, para levar propostas sobre isso. E uma posição também na qual eles estão trabalhando, que uma reunião entre Zelensky e Putin, que para acontecer, e eles gostariam que o Trump também e um representante da Europa participasse. Segundo ele, diz o seguinte: presumimos que esta reunião poderia ter um formato expandido. Gostaríamos muito, ele fixou muito no Trump, que o presidente Trump participasse, acrescentou o ministro ucraniano de Relações Exteriores. Isso deve definitivamente estar de acordo com possíveis negociações futuras. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse que Kiev apoia uma reunião rápida entre os líderes da Ucrânia e da Rússia, pois acredita que somente neste nível será possível tomar decisões efetivas para encerrar a guerra. E, segundo foi apurado até pela imprensa europeia e americana, uma viagem, e agora o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse o seguinte: uma viagem de Vladimir Putin ao Vaticano, ele falou ao Vaticano porque a quem propôs o Vaticano foi o Papa, que ofereceu o Vaticano para sediar as negociações, com o qual Trump já concordou e a Ucrânia já concordou. Mas aí o Lavrov disse o seguinte: uma viagem de Vladimir Putin ao Vaticano ou a qualquer outro lugar para as negociações não está prevista. Então, por enquanto, a coisa vai ficar como está. Agora, ampliando mais a resposta, já ontem mesmo, o ministro da Rússia, Sergei Lavrov, que é quem fez essa declaração, ele lançou dúvidas ontem, na sexta-feira, sobre o Vaticano como um local em potencial para as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Então, eles já disseram, se quer, eu vou entrar em detalhes, mas já digo o seguinte: eles não estão concordando com o local. Ele disse o seguinte: ele não disse que ele ia ficar desconfortável, a Rússia, né? Mas ele disse assim: a própria Santa Sé o consideraria desconfortável receber duas nações de maioria ortodoxa. Isso falou o ministro das Relações Exteriores. Continuando a conversa de Lavrov, acho que não seria muito confortável para o próprio Vaticano receber delegações de dois países ortodoxos nessas circunstâncias, acrescentando, dizendo a mesma coisa sobre o que ele disse
no parágrafo anterior que eu li para vocês a declaração dele. Os negociadores ucranianos e russos realizaram primeiras conversas diretas em mais de 3 anos em Istambul, e acabou por ali por enquanto, e as primeiras medidas agora estão sendo feitas, que é a troca de prisioneiros. Mas o próprio Lavrov já disse que os indicativos de uma próxima reunião, que ele não sabe ainda, só poderão ser feitos os primeiros contatos para isso, depois que efetivar a troca total de prisioneiros, que é um total de 1.000, né? Que são 1.000 por 1.000, vieram os primeiros 390, então faltam ainda alguns prisioneiros, faltam aí 610 prisioneiros pelo menos. E também ainda o ministro Lavrov, rebatendo a posição do ministro ucraniano, ele disse que Moscou não permitiria também, para um plano de paz, que os falantes de russo na Ucrânia permanecessem sob o domínio do que ele chamou da junta liderada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Na Ucrânia, todo mundo fala russo, que é um resquício ainda da União Soviética. Mas anteriormente também falavam russo, que era um resquício do quê? Dos impérios dos tsares, né? Que também existia uma influência e uma dominação em toda a região, não só na Ucrânia. Aí disse o Lavrov sobre essa questão. Seria um crime para a Rússia permitir que isso acontecesse, afirmou ele, acrescentando que a maneira mais simples de resolver o conflito seria a comunidade internacional exigir que a Ucrânia cancele o que ele disse serem leis que discriminem os falantes de russo. Ninguém discrimina, não existe uma lei para não falar russo. Existe uma lei o seguinte, né, que você tem que assinar documentos, contratos, uma série de coisas em ucraniano. Coisas oficiais, porque você está na Ucrânia. É porque mesmo se você vier para o Brasil, você vai assinar num cartório, reconhecer firma e registrar aquele documento em chinês, vai ter que ser feita uma tradução oficial por um tradutor juramentado, né? O chinês veio na minha cabeça assim, mas é qualquer idioma. Mesmo um idioma mais fácil, que a gente tem uma certa familiaridade por causa dos nossos vizinhos amados hermanos, né? De todos os países aqui que circundam o Brasil, que temos a honra e o prazer de tê-los como vizinhos, mas não vamos fazer o contrato em espanhol. Lá no país deles teria que ser em espanhol, aqui teria que ser em português, né? Português. Não existe idioma brasileiro, existe idioma português. Então, agora, não existe nenhum tipo de discriminação. O ucraniano já disse, e ele usou isso para começar a guerra. A segunda fase da invasão, na primeira fase, em 2014, ele usou isso também. E então eles falam besteira, eles falam mentiras. A Rússia mente muito. E o Lavrov ainda reiterou a ideia russa anterior que seria bom que fossem realizadas eleições presidenciais na Ucrânia para que Moscou pudesse assinar um eventual acordo de paz com alguém amplamente considerado legítimo. O presidente eleito no primeiro mandato dele, que é o Zelensky, foi eleito pelo povo, não chamou outras eleições porque, de acordo com a Constituição, se o país estiver em guerra e principalmente se estiverem com tropas estrangeiras no território, continua o governo até o fim do conflito e depois disso que são feitas as eleições. Então eles querem manobrar a opinião pública e colocaram isso na imprensa internacional, como que eles, os bonzinhos, eles estão lá para ajudar a Ucrânia, para salvar a Ucrânia, quando na realidade as tropas deles estupraram, assassinaram, sequestraram crianças. Essa jornalista que eu citei no vídeo anterior, eles tiraram todos os órgãos dela, e antes mataram ela, estrangularam ela, uma menina de 27 e 28 anos. É um crime horrendo, hediondo, milhares de crimes que eles fazem, e eles teriam que ser julgados e condenados. Não somente o ditador, mas todos esses que circulam, orbitam em torno do ditador, dando suporte a ele. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.